Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, começando a semana, dia 14 de julho de 2025, para nós aqui, aproximadamente 9h56 da noite. Lembrando que sexta-feira nós não tivemos a análise compartilhada no canal em vista, pessoal, das movimentações que ocorreram no Bitcoin. Basicamente, permaneceu o mesmo cenário daquilo que foi traçado na quinta-feira. Então, eu não vi a necessidade de encher linguiça aqui para vocês, né? Basicamente aguardando aí algumas informações que fossem relevantes ao ponto, né, de trazer o conteúdo em primeira mão aqui no canal. Beleza? Então vamos dar continuidade aos trabalhos, começando aqui pelas três principais bolsas. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico agendado lá nos Estados Unidos, porém estamos, né, com a semana cripto lá. E a gente vai daqui a pouco analisar aí uma notícia bastante interessante, né, e fazer alguns diagnósticos, tá, pessoal? Então, rapidamente analisando aqui as três principais bolsas, um dia tecnicamente estável, o S&P acabou subindo aí aproximadamente 0,14, Dow Jones alta de 0,20, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta aí de 0,27. Pessoal, referente a uma notícia que eu achei interessante compartilhar com vocês, é a questão aí do novo topo histórico que encontramos no dia de hoje, acabou ultrapassando aí o nível dos 123 mil dólares, né? Temos no radar, como eu mencionei, a Crypto Week acontecendo lá nos Estados Unidos e tivemos, né, pessoal, entradas bilionárias via ETF, inclusive na semana passada, algo em torno de 3,7 bilhões de dólares adentrado no mercado. A segunda maior marca histórica de dinheiro adentrando no mercado cripto, o que nos mostra aí, pessoal, grande aptidão por risco por parte desses institucionais. Então tivemos um dia tecnicamente positivo, pessoal. Temos aí algumas regulamentações pró-cripto na mesa do Congresso, algo que vai trazer mais segurança, né, para o mercado e, obviamente, outras condicionantes importantes, né, como a questão da possibilidade, pessoal, de renúncia de Jerome Powell. A gente sabe que este personagem nunca foi fã do mercado cripto, era, na verdade, aí um ferrenho opositor, tentava dificultar ao máximo o progresso do mercado ao que tange aprovação de ETFs, marcos regulatórios, enfim. Com essa possibilidade, isso também traz aí um certo otimismo. A questão da possibilidade de redução na taxa de juros, outro catalisador que acaba influenciando aí a busca pelos ativos, né? Só para a gente fazer aqui uma breve reflexão, no ano tivemos aí uma alta de quase 28,5% no Bitcoin. Ethereum ainda está devendo um pouco, né, pessoal? Mas acredito, pelos fundamentos do ativo, a plena capacidade de recuperação aí, inclusive superando os 4 a 5 mil dólares. XRP, pessoal, a gente sabe aí com a aprovação da ISO 20022, se eu não me engano, a gente poderá observar bastante volume adentrando nesse mercado, né? A XRP que tem um fundamento bastante interessante, pessoal. É um ativo que pode fazer aí a intermediação de transferências bancárias, né, internacionais, inclusive substituindo um modelo SWIFT, que é muito mais caro, demorado e oneroso. Então, temos aí a implementação dessa ISO que será fundamental para o funcionamento, né, da XRP em sua plenitude. Temos aí outros tokens que valorizaram também no presente ano. Tron, TRX, alta de 18,54, e é óbvio que temos aí algumas altcoins ainda devendo, mas
né, com bastante potencial de recuperação e que possa reverter aí as perdas anuais, como é o caso da Solana e até mesmo a meme coin mais famosa aí do mundo, a Dogecoin. Então, pessoal, a gente tem aí uma expectativa muito boa ao que tange essas regulamentações que estão sendo discutidas, né, via Congresso. A gente sabe que isso pode trazer mais segurança, né, para o mercado como um todo e, inclusive, né, induzindo novos investidores que, teoricamente, são mais conservadores a adentrarem também. Obviamente, segurança jurídica é importante para todo investidor. Então, basicamente, né, essas condicionantes, catalisadores formaram aí a famosa tempestade perfeita e a gente observa, né, o Bitcoin principalmente decolando aí, renovando a máxima histórica e só Deus sabe onde iremos, né, parar, pessoal. Então, mais um dia positivo. No final de semana também mantivemos uma marcha pesada aí por parte dos compradores. E vamos cair para o gráfico aqui, analisar tudo que rolou após a última análise na quinta-feira e as perspectivas de movimentação do preço para o final do dia de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente tivemos aí no diário uma alta de 0,65, a gente chegou a bater mais de 2% de alta e aí os vendedores, né, passaram a atuar, obviamente realizando lucros, né, de forma parcial ou até mesmo integral. Para nós aqui, preço a mercado, 119 mil dólares, 249. Então, vamos ver aqui, pessoal, o que rolou na quinta-feira, após a análise, e quais são as perspectivas, as alterações que iremos a fazer a partir de adiante e os pontos que deveremos estar cientes aí da possibilidade de conflito de interesses, tá? Então, estávamos aqui, né, pessoal? Basicamente, a gente via aí um grande potencial de ascendência do preço. A gente, inclusive, fez a marcação de resistência entre o range dos 119 mil e os 120 mil, basicamente fazendo alusão à acumulação de lotes que nós identificamos no livro de ofertas. Então, foi perceptível, né, que fomos muito rápido buscar aqui, pessoal, a região do 119 na sua proximidade. Tivemos aí a retração por parte dos vendedores, né? E viemos buscar aí níveis inferiores à proximidade dos 116.900 e posteriormente, né, já no sábado para domingo, tivemos os compradores novamente buscando aqui a nossa resistência, que era a nossa única referência naquele momento, pessoal. Repetindo para vocês, é muito complicado a gente caçar topo quando a gente se encontra em águas desconhecidas, mas a gente vai tentando aqui encontrar algumas evidências importantes que podem nos nortear neste sentido. Então, de fato, a gente ficou bastante tempo aqui na região demarcada aí por nós e já na segunda-feira, né, pessoal, tivemos aí de fato, né, a busca por níveis superiores, chegando lá na proximidade aí dos 123.300 dólares. Estão renovando aí o topo histórico mais uma vez, tá, pessoal? Então, o que que a gente precisa fazer aqui, pessoal? O primeiro passo é acertar aqui as marcações, tá? Como a gente está com carência na busca por topos, pessoal, a gente não tem de fato uma resistência mais impactante. A gente vai utilizar a princípio a região do topo histórico como a primeira resistência e tecnicamente a única, né, nesse primeiro momento. E evidentemente a gente vai procurar alguns suportes que possam fazer sentido para nós aqui ao que tange o estudo, o acompanhamento do comportamento do preço, obviamente, na proximidade da marcação. Então, acho que primeiro ponto aqui, pessoal, a gente já vê, né, os compradores tentando segurar o preço acima da região do 119. Talvez faça algum sentido, né, a gente utilizar um pouquinho mais para baixo
aqui próximo dos 118.870. Evidentemente, por quê, pessoal? Porque antes da gente ultrapassar essa região próxima aí do 119, nós tivemos aqui, né, uma retração um pouco mais acentuada. Então, o mercado veio com os compradores, houve a retração por parte dos vendedores para posteriormente o rompimento. Então, talvez neste primeiro momento não faz tanto sentido o mercado, né, ou os compradores aceitarem de forma tão fácil o preço retornar para esse quadrante tecnicamente, tá, pessoal? Para níveis inferiores. Então, talvez seja aqui um suporte interessante para a gente analisar, evidentemente, pela proximidade do preço a mercado, acaba trazendo mais fragilidade, tá, pessoal? Quanto mais próximo do preço a mercado são as marcações, mais fragilizado ele se torna. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque estamos aí muito próximo aqui da região na qual atualizamos. E, evidentemente, pessoal, quando a gente vai reduzindo o tempo gráfico, já percebe, né, inclusive, a ausência de volume comprador, né? Tecnicamente, no último candlestick nós não tivemos, né? Inclusive o que abriu a 1 da tarde, a gente percebe que é um candlestick comum, né? Evidentemente não denota força compradora, mesmo que tenha prevalecido o volume comprador, é um candlestick sem padrão, né? E posteriormente a gente enxerga a ausência de volume comprador. Então tem que tomar cuidado. Nesse sentido, é óbvio, pessoal, que acaba nos ajudando também a questão da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, pela proximidade da marcação. Então, inclusive, a gente pode utilizar aí como referência mesmo a região da nossa marcação nova de suporte, 118.870 aproximadamente, até a média de 20 períodos aqui na região aí dos 118.620. Então, evidentemente, vai ser importante analisar o comportamento do mercado aqui na proximidade destas duas regiões, destes dois níveis citados aqui, porque justamente, pessoal, na ausência de volume comprador, a gente poderá buscar níveis inferiores. Então, é importante, né, se for o caso, reduzir o tempo gráfico, procurar candlestick com padrão de força, analisar volume, né, a estrutura de preço, né, se teremos uma estrutura ascendente, com topos e fundos. Enfim, acho que é um ponto interessante analisar. E mais para baixo, pessoal, na ausência aí de condicionantes positivas, talvez faça sentido aqui para nós, não sei, talvez aqui a região ó, próxima do 117.400, 117.500 aproximadamente, a gente tem aqui múltiplos encontros em relação à abertura, fechamento, máximo e mínima de preço, tá, pessoal? Então, talvez aqui faça um certo sentido a gente colocar também um segundo suporte, fazendo alusão à abertura, pessoal, o fechamento, a proximidade pelo menos, e a máxima desses 4 dias aqui, ó. Talvez na ausência aqui, né, pessoal, das condicionantes positivas, a gente pode, né, quem sabe, buscar a proximidade dos 117.400. Lembrando que poderemos ter aí eventuais retrações, enfim, mas a ideia aqui é passar os pontos que fazem mais relevância, obviamente, né, justamente porque esses pontos tendem a ter mais conflitos, né, pessoal, entre aí os dois protagonistas, compradores e vendedores, tá? Mas poderemos ter retrações, evidentemente, aqui na proximidade do 118.200, né, com a perda do primeiro suporte, tecnicamente. É a região de máxima que decidia, né? Depois houve o rompimento. Enfim, mas faz mais sentido para esse primeiro momento a gente buscar aí alguns níveis que sejam
mais relevantes, tá? Tivemos, pessoal, no diário a prevalência de volume comprador, é bastante interessante analisar isso também. Porém, quando a gente analisa o candlestick em si, né, pelo alongamento do pavio, pessoal, a gente já vê, né, os vendedores atuando aí de uma forma mais incisiva, tá? Então, querendo ou não, isso é uma sinalização de que já estão realizando de forma parcial parte dos lucros, tá? A gente tem um alongamento bastante grande aqui, denota aí uma força compradora, aliás, uma força vendedora, e isso precisa estar na consciência de todos. E, evidentemente, eu acredito que pelo menos os compradores tentarão mais alguma coisa, pessoal, tá? Evidentemente, mesmo que segurando aqui, pelo menos uma tentativa de aproximação novamente do topo histórico, tá? Eu acho dificilmente a gente terá o preço furando aqui facilmente, acredito em uma eventual reação, uma bateção de cabeça, e é óbvio que vai depender muito, né, do que caracterizar aqui para nós. Mas eu não acredito que os compradores irão ceder de forma tão fácil, né? Acho que teremos aí uma certa briga, porém depende de você também colher aí, evidentemente, essas condicionantes, porque a gente só retorna, né, amanhã à noite, pessoal. Então, as análises aqui no canal são a cada 24 horas, o que querendo ou não, dificulta bastante a nossa situação, que é tentar trazer aí um cenário a cada um dia. E mesmo assim, né, se você pegar aqui no carrossel da página, você vai perceber que a gente acerta bastante coisa, o que a gente traz para vocês faz bastante sentido, mas querendo ou não, é muito difícil a gente conseguir, né, cravar aí de fato o que vai acontecer com o preço. A gente tenta trazer um contexto com o maior número de informações, né, possíveis, né, justamente para tentar auxiliá-lo aí em suas operações, enfim, a sua leitura de mercado, tudo que possa agregar valor aí no seu operacional. Beleza, pessoal? Acho que é isso então para hoje. As marcações foram atualizadas. Acho que vamos manter estes níveis como referência, né? A gente percebe, né, pessoal, uma amplitude bastante alta, né, verticalizada aqui no mercado. Enfim, muito cuidado para quem está esperando aí uma porradona. Novamente, a gente sabe que preço nunca vai direto, né? Seja para cima, seja para baixo. Enfim, então o acompanhamento nestes pontos aí são importantes, né? Agora que você já está pegando a manha do negócio, né, o funcionamento do game, tem que estar de olho aí nos níveis, né, que foram traçados aqui para vocês, justamente porque vai fazer total sentido. E amanhã a gente vai retornar justamente para analisar aí como é que o mercado desempenhou e, obviamente, dar continuidade aqui, né, no cenário do Bitcoin, a tentativa de pressagiar a movimentação do preço. Beleza, vamos dar uma olhadinha no livro aqui, ver se a gente identifica alguma alteração importante, pessoal. Carregando aqui para nós. Vamos lá, pessoal. Aqui pelo lado dos vendedores aqui, a gente ainda tem o livro carregando. Pessoal, um livro ainda bem pulverizado, né? Como eu mencionei, bastante volume adentrando via ETFs, né? Na semana passada, uma cacetada aí de 3,7 bilhões de dólares adentraram no mercado, muito dinheiro sendo negociado por lá. A gente utiliza aqui o livro da Binance porque, querendo ou não, é a corretora de maior significância no mercado, né? Que tem mais volume, mas a gente percebe no atual momento que os ETFs estão sendo aí protagonistas, tá, pessoal, de todo esse volume monstruoso que é negociado aqui no mercado. Mas a gente tem aí
De nível relevante, pessoal, pelo lado dos vendedores, 125 mil dólares. A este nível nós temos quase 33 milhões de dólares posicionados, tá? Então é um nível importante a ser compartilhado aqui com vocês. E nos demais aí para nós, até o presente momento, bem diluído. Pelo lado dos compradores, a gente também tem um livro pulverizado, pessoal. Talvez a maior acumulação de lotes aqui para nós, região dos 110 mil dólares, né, 10 milhões de dólares posicionados a serem comprados. Bastante comum, virada de dezena, não faz sentido essa acumulação, mas um pouco distante aí do preço a mercado. Evidentemente, temos a níveis inferiores uma certa acumulação, mas acredito que não seja interessante, né, pelo momento, né, do preço. Compartilhamento, vamos seguir somente esses dois níveis, né, que foram identificados. E basicamente é isso, então, pessoal. A gente tem região dos 125, uma parede aí com bastante lote, e pelo lado dos compradores somente na região dos 110, querendo ou não, é uma barreirinha aí de 10 milhões de dólares posicionados. Fechado, pessoal? Acho que é isso então. Fizemos as atualizações das marcações. Importante você acompanhar os pontos que foram traçados aqui, o comportamento do preço. Lembre-se de analisar a estrutura do preço, o volume, né, formação de candlestick, tudo isso é importante justamente para você identificar questões, né, pessoal, como rompimento ou recusa de preço. E evidentemente, né, com a estrutura você consegue mensurar se o mercado vai de fato buscar novamente, né, ou teremos aí, né, uma eventual reação mediana e posteriormente, né, uma correção novamente. Então a gente vai ficar de olho de hoje para amanhã e retornaremos aí com tudo que aconteceu, trazendo aí as principais notícias, né, o cenário macro, calendário econômico, né, como as três principais bolsas nos Estados Unidos se comportaram, tudo aqui para vocês em primeira mão. Fechado? Então é isso. Agradeço a presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É importante o seu engajamento para que possa chegar esse conteúdo ao maior número de pessoas de forma orgânica. Então, deixa ali o seu like, né? Manda ali para o seu amigo que é investidor, para o seu parente. E é isso. Eu desejo para você uma excelente semana, uma boa noite e até amanhã. Um grande abraço.